gente. Deixa eu botar aqui a música aqui. Deixa eu escrever aqui o tema da nossa live para ficar para vocês que entrarem saber. Deixa eu escrever. Como superar as começar. Bom, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Jesus foi o remédio que me fez viver. Um minutinho, um pouquinho. Vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Você que vai ver essa live aí depois. Eu senti muito vontade de fazer essa live no início desse bimestre. Deixa eu abaixar aqui. Eu senti muita vontade de fazer essa live no início do ano, porque eu já vivenciei muitas dores na minha vida. E eu sei o quanto é difícil, né, a gente superar, a gente recomeçar. E eu sei que isso tem prendido muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas de avançarem, porque elas estão presas na dor. E às vezes é uma dor que aconteceu na infância, às vezes é uma dor que aconteceu na adolescência, às vezes é uma dor que aconteceu agora na fase adulta. E você ficar presa à dor, você mesmo impede de Deus se manifestar e fazer você viver coisas novas. Aí você pode falar assim, mas como assim eu consigo impedir a Deus? Deus, ele não age, ele reage sobre as nossas ações, né? E é óbvio que ele tem um projeto para cada um de nós. Ele tem algo ali antes da gente nascer, ele quis que nós nascêssemos. Na verdade, não foi nossos pais, foi Deus. E aí o que acontece? Ele criou um projeto para mim e para você, um projeto único, específico. Tem um projeto, você tem um projeto. Só que durante o nosso nascimento, durante a nossa vida, a gente, às vezes, tivemos aí muitos problemas, né? Às vezes problemas com o pai, com a mãe, com abandono, com desprezo e com outras coisas, várias outras coisas aí impediram aí da gente avançar, da gente crescer. E o que acontece? Deixa eu colocar aqui bem baixinho, só um minutinho, gente. Pronto. E aí o que acontece, né? Por conta de muitas coisas que aconteceram, às vezes na infância, na fase da adolescência ou na fase adulta, fez com que nós viéssemos a não acreditar mais em nada, a não planejar mais nada na vida, falar, pra que eu vou planejar, não acontece, pra que eu vou sonhar com algo se quando eu sonho as coisas não acontecem. A dor, muitas das vezes, a função da dor não é paralisar a gente, mas quando a gente não entende ela, né, é óbvio que quando a gente está vivendo dentro da dor, a gente não entende, a gente quer sair daquilo, a gente não quer sentir aquilo. Mas o verdadeiro sentido da dor não é paralisar a gente, é amadurecer a gente, é fazer com que nós venhamos ficar mais fortes. Só que tem um tempo para você vivenciar aquela dor, mas muitas das vezes a gente passa do ponto e a gente vive a nossa vida inteira aquela dor,
né? Aquela dor que não foi curada, aquela dor emocional, aquela dor psicológica, aquela dor física que não foi curada, e aquilo começa a amargurar o nosso coração, né? Nos tornando mulheres amarguradas, mulheres feridas, mulheres tristes, mulheres invejosas, mulheres que não vibra e que não fica feliz com a alegria do outro, principalmente se aquela pessoa que está do seu lado está conquistando algo aí que você... Tá descarregando meu notebook. Peraí, gente, que eu ligo meu notebook para poder conectar com aqui a minha ring light. Só um minutinho, porque as coisas ao vivo é assim, né? Vocês sabem disso. Só um minutinho. Carregar aqui. Pronto. Peraí. Pronto. Agora sim. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Aquela dor, aquilo que nós passamos, aquele momento difícil que, como eu disse, pode ter sido aí no decorrer da sua infância, no decorrer da sua adolescência, ou também, né, infância, adolescência e fase adulta. E essa dor pode ser várias coisas, né? Podem ser desde daí com problema com pai, com mãe, pode ser a perca de um filho, a perca de um marido, a perca de um trabalho, uma doença. Enfim, pode ser N coisas que possam ter trago, ou várias coisas, né? Que aí tem te segurado e que tem impedido de você se olhar e falar, não, eu vou sair dessa, apesar de, porque quando eu falo apesar de, é mesmo sentindo dor, mesmo não querendo, mas eu preciso me levantar e me abrir para o novo e buscar ajuda e reconhecer que eu preciso de ajuda, porque eu não quero passar que esse ano passe e eu ainda continue nesse lugar. Só para dar introdução nisso, de ficar remoendo a dor e continuar no lugar, eu vou contar uma história para você aqui da Bíblia. Muitos de vocês já ouviu a história de Abraão, né? Mas vocês ainda... Não sei se vocês já ouviram a história do pai de Abraão. Então, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 11, do versículo... Eu vou ler o versículo rapidamente, só para vocês entenderem, do versículo 28 ao versículo 32, para mim poder contextualizar o que eu vou falar. Vamos lá. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então, você vai entender que Tera é o pai de Abraão. E ele teve mais de um filho além de Abraão. E um dos filhos dele foi Arã. E ele faleceu. A Bíblia não conta aqui, né? O que aconteceu, por que ele faleceu, se ele estava doente, o que aconteceu, se foi um acidente. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele faleceu na terra de Ur dos Caldeus, terra onde ele morava com seu pai e com sua família. E Tera, né, que era o pai dele, enterrou seu filho. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Então, tanto Abraão e Naor são filhos de Tera, que era um irmão de quem? De Arã. Abraão chamava-se... vamos voltar lá. Abraão e Naor tomaram-se para si mulheres. A de Abraão chamava-se Saraí. E a de Naor, Milca, filha de Arã. Então, na verdade, o tio aqui, pelo que a gente entende, né? Naor casou com a sua sobrinha, né? Que foi pai de Milca e de Isca. Saraí era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então, para onde que eles iriam? Canaã. Então, Tera pegou lá Ló, Abraão, Sara, quem mais? Arã,
o Ló, que era filho de Arã, né? Então foi Tera, Abraão, Sara e Ló. E eles decidiram ir morar em Canaã. Então eles saíram de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. E olha o que aconteceu. E Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Então, olha o que aconteceu. Antes deles chegarem a Canaã, eles resolveram parar em uma cidade. Eu acredito para descansar, uma cidade que ficava entre Harã e Canaã. Eles estavam indo para Canaã. E quando chegou em Harã, que por incrível que pareça o nome da terra era o mesmo nome do filho de Tera, isso para Tera, ele já estava sofrendo por conta da morte do seu filho, e de repente ele chega numa cidade que tem o nome do seu filho. E o que aconteceu com Tera? Ele ficou ali. Ele deixou. O propósito dele era chegar em Canaã. E de repente o propósito dele era o mesmo propósito que Deus tinha com Abraão. Ou o propósito que ele tinha com Abraão era com Tera. Só que aquele momento de angústia, de tristeza que ele estava vivenciando por conta do seu filho, ele acabou ficando numa terra. Ele acabou não deixando o propósito dele, que era chegar em Canaã, e parando numa terra que inclusive tinha nome do seu filho. E aí o que acontece? Ele deixou, e ali ele ficou, e a Bíblia não fala mais nada sobre ele, né? E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Então a única coisa que a Bíblia fala de Tera é isso. Ou seja, provavelmente ele não viveu nada daquilo que Deus tinha para ele, porque ele decidiu viver naquela tristeza por conta da morte do seu filho, e ele ficou em uma terra que provavelmente não era a terra que Deus queria que ele ficasse. Mas Deus, ele também nos dá o livre-arbítrio, o poder de escolher, né? Então, nós temos aí o livre-arbítrio de querer sair daquela dor, ou apesar de, né? Quando eu falo querer sair, eu não falo que em um passe de mágica você vai falar, eu não quero mais sentir dor, e você não vai sentir. Em um passe de mágica tudo vai ser perfeito, vai ser rápido. Ou 10, igual a gente vê muito na internet, 10 passos para você ter autoestima, 10 passos. Não é assim, a gente sabe que não é assim, não é um mundo mágico. É um momento que a gente passa, que a gente sente dor, que a gente passa por lutas, que passa por dificuldades, que não é da noite pro dia que essa dor, muitas das vezes, ela vai passando, mas paulativamente, né? É aos poucos, mas eu preciso querer sair desse lugar. E apesar da dor, apesar de estar sentindo a dor, apesar de ter vontade de não ir, eu preciso decidir ir. Então, o ir não é um sentimento que você vai ter vontade de ir, eu vou esperar sentir vontade de fazer, não. O ir apesar de eu não querer, apesar de eu querer ficar na cama, apesar de eu não querer uma coisa nova, apesar de eu não querer mudar, apesar de eu não querer acreditar, apesar disso, deixa eu fechar aqui o negócio do computador. Peraí, gente. Apesar disso, eu quero vencer. Então, Tera é um exemplo, né, de pessoas que acabaram, a história dele morreu por ali. Ele saindo de uma cidade, contou o que ele passou, contou que ele ia para um lugar, mas não falou mais nada sobre ele, porque a pessoa que não vive o seu propósito, você vê que a Bíblia ela nem conta, né? Ela não tem nem história para contar. O que mostra ele ficou numa terra por conta até do nome ser o mesmo nome do filho, mas ele continuou com a dor dele ali. Ele perdeu a vontade de viver, ele perdeu a vontade de sonhar. E os anos da vida dele foram todos isso aqui.
Então, isso é um exemplo para a nossa vida, para a gente aprender a não parar na dor, não deixar que aquela dor nos pare, que aquela dor nos impeça de fazer aquele plano que nós tínhamos, né? Que não é só por causa que eu estou vivendo isso, que eu vou jogar tudo pro alto, que eu vou parar de sonhar, que eu vou parar de acreditar nas pessoas porque alguém me fez mal, porque alguém me feriu, porque alguém me traiu, porque alguém falou isso, aquilo, outro. Eu não posso impedir, e eu não posso me impedir, eu não posso querer ficar no lugar chorando, reclamando, murmurando, me tornando uma pessoa amarga, me tornando uma pessoa que fere, uma pessoa que ninguém quer ficar perto, porque a pessoa, quando ela tá angustiada, ela tá triste, ela tá com tanta dor que ela não percebe, mas ela geralmente se torna uma pessoa amarga, uma pessoa para baixo, uma pessoa que não acredita em nada. E qualquer pessoa que chega nela e fala assim, ai, olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer aquilo outro, ixi, eu se eu fosse você não se iludia não, porque, olha, não dá certo isso. Porque eu começo a olhar para as pessoas da forma como eu me olho. Então, o que eu vim falar para vocês aqui é que independente da dor que vocês estejam vivendo, da dor que vocês estão ou que você está passando no momento, por mais que seja difícil, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. Vá buscar ajuda, vá buscar seja ajuda espiritual, seja uma ajuda emocional, porque muitas das vezes eu percebo que às vezes a pessoa, por ser religiosa, inclusive eu até gravei uns stories falando que a religiosidade é uma cerca. A religiosidade é uma corrente que tem prendido muitas pessoas evangélicas, cristãs, tem impedido de viver algo de Deus, que tem impedido de passar barreiras, porque elas ficam presas a algo que elas acreditam que é Deus que está falando, mas na verdade é a religião que ditou aquilo. Ah, não, eu sou de Deus, eu não preciso de psicólogo. Ah, eu sou de Deus, eu não preciso tomar um remédio. Ah, eu sou de Deus, eu não preciso passar com um terapeuta. Por que você não precisa? Eu sei que há casos e há casos, né? Nem todo caso, né? Nem toda pessoa, às vezes a pessoa às vezes consegue. Eu já passei por várias dores na minha vida que eu não tive ajuda de um terapeuta, que foram só mesmo ajuda do Espírito Santo. Mas a minha última dor, que foi a perda do meu marido, eu precisei, por me conhecer, aí que entra aí a importância do autoconhecimento, aí que entra aí eu não me importar com o que as pessoas dizem, aí que entra aí eu querer primeiramente sair da onde eu estou e recomeçar e começar a viver minha vida. Eu fui buscar ajuda numa terapia também, então Deus em primeiro lugar e também uma ajuda terapêutica. Entende? Porque chega um momento que você fica com as suas emoções abaladas e que às vezes você precisa de ajuda de uma pessoa que tem ali, uma pessoa que tem uma formação e que ela consegue te ajudar também, né? Então, é óbvio que tinha que partir de mim, mas eu fui buscar com toda a humildade e eu vou mais ainda fundo, tá? Eu vou mais a fundo aí. Você que é às vezes religiosa, você que às vezes é uma pessoa que frequenta a igreja há muito tempo, de repente você tem uma função na igreja, você fala, não, eu sou de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar. Sim, a gente deve fazer tudo isso, orar, jejuar, buscar Deus, pedir oração, pedir intercessão, tudo a gente que puder, mas tem casos que a gente precisa, principalmente às vezes, se você tem alguma ferida emocional quando você era criança que você não ressignificou, e que isso tem interferido diretamente no seu casamento, tem interferido na sua vida com seus filhos, nas suas relações sociais, inconscientemente, sem você perceber, isso tem dirigido a sua vida. E de repente o seu ministério não cresce, não é por falta de oração, não é porque você está em pecado, mas às vezes seu ministério não cresce porque você tem feridas aí escondidas. Você tem feridas de falta de perdão ou de se perdoar, né? Ou de perdoar alguém, ou de se perdoar. Você às vezes tem feridas aí de ressignificar histórias de abandono ou de desprezo. Você tem feridas aí, buracos na alma, dores na alma que você colocou um esparadrapo e para você fala assim, tá tudo resolvido. Não tá resolvido. Porque Deus sabe, você lá no fundo sabe que não tá resolvido. Mas por falta de humildade,
Porque você não quer ser aquela pessoa que procurou um terapeuta, você não quer ser aquela pessoa que chegou, às vezes, em alguém que você vê que é muito de Deus para contar, para abrir o seu coração. Porque às vezes você se decepcionou em abrir o seu coração com alguém. Então, como você se decepcionou, você se fechou. E aí você fala, não, não vou abrir mais meu coração, porque todo mundo é igual. A gente generaliza, geralmente. É do ser humano generalizar, né? Então, se pessoas fizeram mal para mim, então eu vou ficar inimiga de todo mundo, né? Se um pastor fez mal para mim, se uma esposa de pastor fez mal para mim, se uma pastora fez alguma coisa para mim, então todas são iguais. Então eu generalizo e aí eu me excluo, eu me fecho. E aí eu fico isolada, numa casinha, lambendo as minhas feridas. Só que o tempo, ele vai passando. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, oportunidades vão chegando, só que como você não tá preparada, porque você tá lá naquele lugar. Você tá naquele lugar, naquela dor, chorando, reclamando, se vitimizando muitas das vezes, se achando que é a coitadinha. E ali a sua vida não vai andando. E aí quando você vê a vida de alguém andando, você fala assim, mas poxa, aí que você fica mais revoltada. Peraí, por que a vida daquela pessoa tá andando e a minha não anda? Aí você começa a olhar para o outro, mas você não sabe o que o outro passou, você não sabe o que de repente aquela pessoa que está vencendo, o tempo que ela está na luta, o que ela teve que às vezes buscar ajuda, o que ela teve que negar, o que ela teve que se expor, o que ela teve que procurar alguém, perdoar, pedir perdão. Você não sabe o que ela fez para que aquilo que está acontecendo na vida dela esteja acontecendo naquele momento. Né? Então é muito fácil, aí na internet é muito fácil a gente ver pessoas vivendo o seu propósito, pessoas colocando que está vivendo esse propósito, e aí você fala, meu Deus do céu, né? Por que eu não vivo o meu propósito? De repente você não parou para olhar para a sua vida. Você não parou para falar assim, peraí, eu tenho essa ferida, né? Eu vou ter que dar um passo para trás, mas o que vão achar de mim? O que vão achar de mim se eu procurar um terapeuta? O que vai achar de mim se eu procurar alguém para contar? Você não tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar em se curar, em sair da onde você está, não ficar presa, não ficar amarrada, porque essas feridas, tem pessoas que estão presas, não é nem mais pela religião, mas é pelas suas feridas, não é nem mais o diabo, porque o diabo fala, não, nem preciso mexer com essa pessoa mais, porque ela mesmo tá amarrada, ela mesmo se amarrou. Ela mesmo não anda, a vida dela não anda, passa ano e entra ano, ela não anda, ela é aquele tipo de pessoa que tenta começar as coisas e não consegue terminar, ela sempre tá ali naquele lugarzinho, às vezes de inveja, né, por se sentir menor, por se sentir menosprezada, por se sentir inferior àquela pessoa. Mas aí você não olha as lutas que aquela pessoa que está vencendo, ela teve que ultrapassar, as guerras que aquela pessoa venceu, o que ela passou, você não sabe. Você não sabe se de repente ela teve que procurar ali ajuda de alguém, que ela teve que abrir o coração para alguém, que ela abriu suas feridas para alguém, né? Ela deixou, né? Eu sei que tem muitas pessoas, gente, que não querem o nosso bem. Tem muitas pessoas que estão perto da gente e não querem, não ficam felizes com a nossa alegria. E é tão engraçado isso, porque eu lembro que em 2020, quando meu esposo faleceu em fevereiro, teve uma conhecida minha que ela chegou assim em mim e ela, puxa, Nádia, eu fiquei sabendo, né, que você, puxa, que seu esposo faleceu, puxa, meus pêsames, aquela coisa toda. E aí, né, eu falei, puxa, é verdade, foi tão difícil, né? E eu tive que arrumar forças ainda para me apresentar. O meu esposo faleceu em fevereiro e em março eu tive que arrumar forças para me apresentar meu trabalho na banca do mestrado. Quando eu falei isso para ela, ela falou: "Você fez mestrado? Você fez um mestrado?" Eu falei, fiz, eu tava fazendo mestrado, só que eu tava contando para ela o quanto foi difícil eu ter que apresentar o meu mestrado um mês depois que meu esposo havia falecido. E ela mudou o foco daquilo que ela tava falando, que ela tava, ai, Nádia, né, passando a mão na minha cabeça. Quando eu falei para ela que eu tinha apresentado um mestrado, ou seja, que eu tinha feito um mestrado, ela mudou. Você fez mestrado? Mas como? Quando? Do que você fez? Ela mudou a conversa. Então, ou seja, né, enquanto você às vezes está ali com a vida parada, que aparentemente algo terminou, algo acabou, alguém faleceu, você perdeu um trabalho,
você recebeu um diagnóstico, alguma coisa, uma dor, seja qual for a dor, né, que você tá passando. A pessoa tá vendo, ela tá, puxa, fulana, que pena, né? Nossa, eu torço por você. Nossa, eu quero que a tua vida mude. Mas quando você fala quando ela percebe que apesar das dores, que apesar de você não tá mentindo, porque às vezes a pessoa ela pode ver assim, ai, fulano de tal tá fingindo que tá bem, mas ela não tá nada bem. Muitas das vezes, eu sempre falo pra vocês, tem dia e que aconteceu isso muito comigo, principalmente 2021, 2022, tinha dias que eu não tava legal, tinha dias que a minha vontade era ficar deitada na cama ou ir trabalhar de pijama. Era essa a minha vontade, literalmente. Mas sabe o que eu fazia? Eu levantava e falava, Deus, eu tô com vontade de ficar na cama. É essa minha vontade, mas só porque eu tô com essa vontade vai ser o dia que eu vou pegar minha melhor roupa, eu vou me maquiar e eu vou trabalhar maquiada. E tinha vezes que as meninas perguntavam assim, nossa, como você tá bonita. Eu falava, se você soubesse o tipo de roupa que eu queria vir, na verdade eu queria vir de pijama, eu queria vir do jeito que eu levantei. Mas eu sou dessas, eu me desafio. E não é que eu tô querendo passar uma imagem de perfeição, de que é tudo fácil, não. Eu quero dizer para você que apesar da dor, que apesar de às vezes você se sentir triste, que apesar de você sentir tristeza, você não pode viver triste. Sentir tristeza é uma coisa, viver a tristeza é outra coisa. Então você precisa começar a se desafiar, você precisa começar a fortalecer suas emoções. Por isso que eu falo da importância de um terapeuta, principalmente se ele é uma pessoa de Deus, não religiosa, tá? Porque senão vai te amarrar. Então, se for uma pessoa de Deus, principalmente porque ela tem a visão do alto e ela tem um compromisso com Deus de te ajudar naquilo que cabe a ela, né? A te ajudar você a avançar, a te ajudar você passar a ressignificar suas dores, a vomitar aquilo que tá te fazendo mal, a te ajudar a te fortalecer sua autoestima, a de você entender que você é único, que você tem um propósito único, e que você não precisa se comparar e ser igual a ninguém, que você não precisa fazer igual a todo mundo, que não é só porque fulano tá fazendo que você tem que fazer, né? E quando você começa a buscar isso, quando você começa a entender quem é você, quando você começa a entender que essa dor que você está passando, né, isso que você vivenciou, que alguém que fez muito mal a você, na verdade, ela não veio para te destruir. Tem uma passagem no livro de João, deixa eu ver aqui se eu acho, no livro de João, é quando Jesus ele tá na mesa. Antes da crucificação, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Antes da crucificação, ele pega a submissão, Jesus, o bom pastor, assim, pai, deixa eu ver aqui. Ele tá sentado na mesa e ele fala assim na mesa. Só que aquilo, ele já sabia para quem ele tava falando aquilo. Ele tava falando para Judas, ele quis dizer assim, faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer logo. E Judas levantou da mesa. E eu acredito que os discípulos acharam que Judas foi fazer alguma coisa, algo que Deus tinha mandado ele fazer. Só que ele foi já planejar, né, tudo aquilo que planejar a traição que ele ia fazer, né? Então, mesmo ele sabendo que aquela pessoa, que Judas ia trair ele em nenhum momento ele se levantou contra Judas. Ele falou, faz o que você tem que fazer. Preciso passar por isso. Ou seja, tem coisas na vida que você vai passar, dores que você vai passar, mas que não vão vir para te matar, mas sim para te fortalecer. Mas é fácil? Claro que não. Então, o segredo, na verdade, qual que é o segredo? Não é um passe de mágico, não é um dia que você vai levantar bem e falar, bom, não tô sentindo mais nada, agora eu tô pronta para a vida. Não. Às vezes você vai sentir dor, às vezes você vai chorar, às vezes você vai ter que precisar de um terapeuta, às vezes você vai precisar de um pastor, de uma pastora, de alguém para você desabafar. Às vezes você vai precisar de ajudas, né? De ajudas de pessoas. E tá tudo bem você precisar de ajuda. Como eu disse para você, eu já passei por várias dores na minha vida que eu consegui vencer com Deus, só eu e ele, mas essa minha última dor, que foi a morte do meu marido, eu precisei de ajuda, eu precisei de uma terapia, eu precisei de um terapeuta para me ajudar, e eu não tenho nenhuma vergonha em dizer para você que eu também precisei de tomar remédio durante um tempo,
Por quê? Porque meu sono, que é leve, ele começou a ficar picado. Eu acordava de hora em hora. Eu perdi o sono. Aquilo foi tão forte para mim emocionalmente, porque você carregar dores emocionais além do que você aguenta, é como se fosse carregar pesos. Então eu tava ali com pesos emocionais muito grandes. E aí aquilo mexeu com o meu sono. E eu não tive nenhuma dúvida e nenhum problema. Embora eu tava orando, embora eu jejuava, embora eu falava com Deus, mas naquele momento eu precisava também dessa ajuda. E eu tive que ter esse olhar e essa humildade. Então, às vezes, a pessoa, por resistir, seja para ela ou para os filhos, ela impede, ela fala: não, eu sou de Deus, eu não preciso, eu sou de Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, e eu não preciso de ajuda, eu não preciso de uma terapeuta, eu não preciso de um remédio, eu não preciso de nada, eu sozinha eu me basto. E aí ela vai continuar nesse lugar, até ela ficar presa, igual Tera, como eu falei no início da live. Tera, que era o pai de Abraão, ficou preso numa cidade com o mesmo nome do filho e deixou de viver aquilo que ele tinha planejado. Tanto é que a Bíblia nem fala mais sobre ele. Ele não viveu, talvez, o que Deus fez na vida de Abraão, Deus ia fazer na vida de Tera. Tanto é porque Abraão foi levado para Canaã depois. Depois você vê a história de Abraão, é Canaã que Deus quer que ele vá para lá, que era a terra onde Tera ia ir do início. E ele resolveu não ir, ele morreu em aonde? Em Harã, na cidade cujo nome que tinha o mesmo nome do filho dele. Então, a primeira coisa para você vencer uma dor é você reconhecer que você tem essa dor. Olha, eu tenho uma dor de abandono. Eu tenho uma dor de baixa autoestima. Por que você tem baixa autoestima? É você começar a se perguntar: por que eu tenho inveja? Por que eu me sinto incapaz de fazer? Por que eu não consigo fazer nada? Por que eu sou uma mulher insegura? Por que eu sou uma mulher invejosa? Será que não tem coisas lá voltadas no passado? Lá coisas da infância, né? Às vezes você, sei lá, você foi abandonada, você foi rejeitada, ou então na fase adulta você foi traída. O que aconteceu? É importante você entender por que você age dessa forma. E nada melhor do que, como eu falei, um terapeuta para te ajudar você a entender. Porque senão tem coisas que, sim, Jesus ele cura tudo, ele liberta tudo, mas eu acredito, assim como Deus deixou os dentistas, deixou os médicos, Deus ele usa esses homens e essas mulheres para também nos ajudar, porque aquilo que Deus, ele geralmente ele faz aquilo que é sobrenatural, né? Aquilo que ninguém pode fazer, porque Deus é o Deus do quê? Do impossível. Aquilo que é possível fazer, ele deixou para os homens fazerem. Então, sei lá, tá com uma dor de dente, né? Às vezes você vai lá no dentista, você vai obturar, você vai tomar um remédio, você vai arrancar aquele dente e vai resolver aquele problema. É coisas naturais. Coisas sobrenaturais, aí sim, aquilo, olha, a medicina não dá conta, não tem mais chance para você. Aí sim, né? Então, existem dores emocionais que às vezes, né, se é algo o Espírito Santo, ele consegue algo que não te marcou tanto. O Espírito Santo, ele vem, né? Ele consegue te libertar. Mas às vezes tem dores que você vai ter que cutucar ela. E dói cutucar, gente. É como se fosse que você tivesse uma ferida que está inflamada, e mesmo inflamada, você tem que apertar para sair toda aquela sujeira. E aí sim você colocar o remédio e assim começar a secar. Então as dores emocionais, principalmente, não que o homem não tenha, o homem tem também, mas você vê que tem muitas coisas que o homem não tem que a mulher tem. Mulher geralmente é mais invejosa, mulher mais competitiva, né? Então, infelizmente, a gente vê isso muito nas igrejas e isso é tão ruim. Principalmente quem é líder, quem cuida de mulheres. Você que é mãe. Eu já trabalhei como assistente social em um camp. E eu lembro que eu tinha uma jovem que eu atendi, que essa menina entrou em prantos na minha sala. E aí depois de eu conversar bastante com ela, ela começou a se abrir, contar que a mãe dela competia com ela e a mãe dela acusava ela da irmã estar usando drogas. Na verdade, a mãe não aceitava, porque na idade dela, a mãe engravidou dela. Né? Na idade que essa menina estava, a mãe dela estava grávida dela. Então a mãe dela deixou de viver um monte de coisa. E tudo
que ela estava vivendo, a mãe queria ter vivido, então ela estava estudando, estava trabalhando, ela ia entrar na faculdade. E a mãe, por dores emocionais, problemas emocionais, coisas que ela não resolveu, ela culpava quem? A filha. Então ela jogava um peso na vida da filha. E a filha chorava, chorava, chorava. Olha que triste, porque é isso que acontece. A pessoa amarga, geralmente ela sai amargando todo mundo. Então, uma mulher amarga, ela é provavelmente, geralmente, ela é uma mãe amarga, uma esposa amarga, uma amiga amarga. E se for uma líder, vai ser uma líder amarga, uma líder que não vai permitir que nenhuma mulher se sobressaia mais do que ela. Principalmente se aquela mulher, ela for uma mulher bonita, de repente ela tem uma baixa autoestima, aí que ela vai cortar as asas dessa pessoa. Então tá cheio, infelizmente, de líderes que estão feridas e que não ressignificaram e não foram buscar essa cura. E elas sabem que ela tem essa dor, só que jamais ela vai demonstrar ou ela vai querer falar, olha, eu preciso de um tempo, preciso me curar, eu não estou preparada para estar no altar, eu não estou preparada para atender mulheres, eu preciso me cuidar, eu preciso me curar primeiro, eu estou sendo uma hipócrita. Ela prefere manter as aparências e continuar sangrando em cima dos outros do que ela buscar a sua cura. Então, a primeira coisa que para que a gente possa recomeçar é a gente reconhecer que a gente tem feridas. E que feridas que eu tenho, né? Que dores que eu tenho? É você começar a buscar esse autoconhecimento de você. E se você não consegue fazer isso sozinha, né? Ter uma visão geral de você, buscar ajuda terapêutica, né, com alguém que você ali veja que é alguém que tenha a possibilidade de te ajudar, para te ajudar você a se conhecer. Peraí, eu tenho dor aqui, minha dor é aqui. E tem muitas dores que elas são tão enraizadas nas nossas emoções que ela sai das emoções e ela vai para onde? Ela vai para o físico. E aí a pessoa começa a ir para o hospital, tomar remédio, só que não tem cura. Por quê? Porque não é o físico, é emocional, é mais profundo. Ela vai ter que dar um passo para trás, ela vai ter que se expor, ela vai ter que largar aquilo que ela está fazendo na igreja ou em qualquer outro lugar e cuidar. Mas e a vergonha? E a vergonha de largar tudo? E a vergonha, o que as pessoas vão dizer? O que fulano vão falar? Gente, desculpa, mas dane-se as pessoas. O importante é você estar bem, o importante é você estar aberta, o importante é você curar essa ferida e viver aquilo que Deus tem para você. E aí eu continuo falando, você vê que Tera, ele preferiu parar lá em Harã, na cidade que tinha o mesmo nome que o filho dele, para continuar chorando pelo seu filho que tinha falecido. E qual que era o objetivo dele quando ele saiu de Ur dos Caldeus? Ir para Canaã. Ele perdeu o foco, ele perdeu o objetivo. E você vê que a Bíblia parou de falar dele, porque ele não avançou. Outro exemplo muito claro, Ana, né? Ana foi uma grande mulher que ela tinha o amor do marido dela. Só que ela não podia ter filhos. E naquela época era uma vergonha a mulher não ter filho. A mulher que não tinha filho era considerada tipo amaldiçoada. Então, ela tinha muita vergonha, só que a dor dela era tão grande que ela também não conseguia ver que ela era amada pelo marido dela. Coisa que a outra rival dela tinha filhos, mas você imagina, né? A rival dela, Diana, tinha filhos, mas não tinha o amor total do marido. Porque ela sabia que o marido amava mais quem? Ana. Você imagine para a mulher também, né? Aquela competitividade. Então, o que ela fazia? Ela tocava, ela viu qual que era a ferida, porque Ana, ela deixou de olhar, né, para ser aquela mulher que era amada, para ser aquela mulher que era seca. Então, ela ficou lambendo as feridas dela. Eu sou seca, não tenho filhos. Eu sei que deveria ser uma dor, né, uma vergonha para ela. Mas também ela não conseguia ver que ela era amada pelo marido. E aí, a rival, o que ela fez? Como ela sentia dor por não ser amada pelo marido, ela falou, vou tocar na ferida dela.
você não tem filho. Então ela sempre provocava a Ana, provocava a Ana. E aí Ana começou a querer buscar Deus, e ela buscava, ela ia todo ano pro templo, ela ofertava, ela orava. E ela pediu um filho, mas na verdade não era para ser assim, meu Deus, olha, eu quero um filho, porque meu marido me ama tanto, como eu queria ter um filho do meu marido. Nossa, meu Deus, como eu queria ter um filho, é meu sonho. Não, eu queria também ter um filho. Provavelmente nós somos mulheres, a gente sabe mais ou menos que a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que eu quero mostrar para essa mulher que eu posso ter filho também. Eu posso ter filho também, eu quero um filho também. Então, muitas das vezes, talvez a oração dela foi para de dor, né? De dor para provar para outra também que ela podia engravidar. Isso durou anos, gente, anos, anos e anos e anos. Eu imagino que ela vivia amargurada e ela não conseguia usufruir, ela não conseguia viver o casamento que ela tinha. Você vê que tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que o marido dela, Eucana, fala assim, eu não sou melhor do que 1000 filhos ou do que alguns filhos, uma coisa assim. Ou seja, ele devia tratar ela como uma princesa, né? Tudo que uma mulher quer, ser tratada bem, ser amada, ser desejada, ela devia ser isso. Mas ela não conseguia viver isso porque ela estava vivendo a dor dela, né? Eu não sei quantos anos ela tinha, mas ela estava vivendo uma dor dela que era de não ser mãe. Então, ela focou só naquilo e ela não conseguia ver mais nada de bom que Deus estava vendo para ela, né? E aí, quando caiu a ficha dela e ela começou a mudar a oração dela, que ela começou a falar: Deus, eu tenho uma dor, que é um filho, eu queria ter um filho, mas se o Senhor me der esse filho, eu vou dar ele para o Senhor. Eu vou devolver ele para o Senhor. Quando ela mudou a chave, ou seja, quando ela se levantou, tanto é que quando ela fez essa oração, né, o profeta Eli viu ela orando, ela estava tão mal que eu acho que ela não conseguia nem orar, assim, ela estava tão despojada, ela falou de tão, assim, ela orou com o coração que o profeta Eli achou que ela estava bêbada. E aí, o que ele fez? Ele até julgou, né, ela. E aí ela, não, senhor, eu não tô bêbado. E ele, então, que aconteça segundo a sua oração. E ela engravidou. E quando ela engravidou, o Samuel nasceu, se eu não tô enganada, com 12 anos, ela levou ele pro templo. E Deus foi tão bom com ela, que além dela ter um profeta, ela teve outros filhos também. Então você vê, mas quanto tempo Ana ficou nessa orando? Porque talvez ela queria um filho para provar que ela também ela não era amaldiçoada, deixou de viver aquilo que ela tinha do marido dela. Então muitas das vezes a gente fica preso naquilo que a gente perdeu, né? Ou preso em um momento bom que aconteceu lá atrás, de uma amizade que você tinha que hoje você não tem mais, e você fica presa, meu Deus, por que eu perdi fulano? Por que eu perdi tal emprego? Por que aconteceu isso e aquilo outro? E isso te deixa você presa e você não consegue visualizar as coisas que Deus está fazendo ou que quer fazer na sua vida. Você está presa. Então a gente precisa orar. Deus, olha, eu tô sentindo muita tristeza por algo que aconteceu. Eu tô muito triste por aquilo que aconteceu o ano passado, ou que aconteceu no início desse ano. Eu perdi a fulana de tal, eu tô triste, mas eu quero que o Senhor possa me trazer consolo e que a tua vontade seja feita. Se eu fiz alguma coisa de errado para aquela pessoa, me mostra, porque eu vou pedir perdão. Mas se eu não fiz nada e ela foi embora, amém, que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor não me desampare. É difícil fazer essa oração. Jesus, quando ele estava angustiado na cruz, né? Ele estava angustiado, porque ali ele estava como um homem, ele não estava com forças celestiais. E ele falou: Deus, se possível, tira de mim esse cálice. Que ele quer dizer, se o Senhor, se puder, tira essa dor, né? Isso que eu tô passando, essa angústia, essa tristeza, tudo isso que eu tô vivenciando. Mas contudo, que seja feita a tua vontade. E então, aquela oração da cruz que Jesus fez, não foi respondida a oração dele, porque foi feita a vontade de Deus. Que naquele momento ele, como um homem, né, como ser humano, ele falou: se puder tirar de mim, se puder, mas se não, que a tua vontade seja feita. E a vontade de Deus foi feita. Então, as nossas dores, hoje eu costumo dizer que assim, hoje eu me sinto melhor
Mesmo com toda a dor que eu passei, que eu chorei, e eu de vez em quando eu falo pra você, porque só vai fazer 3 anos o ano que vem que meu esposo faleceu. Eu ainda tenho dores. Dores que eu quero dizer assim, eu sinto a falta dele. Eu tenho alguns momentos que às vezes quer vir a tristeza. Às vezes vem momentos, às vezes, que eu quero chorar. E eu choro, eu me permito chorar. Só que eu não me permito viver na tristeza. Eu não me permito viver angustiada, amarga. Eu não me permito isso. Mas eu vivo. Naquele momento, acabou, chorei, levantei, tomei banho, me arrumei e pronto. Você tá entendendo? Até hoje, ainda hoje, a cada 15 dias, eu passo com um terapeuta. Eu amo terapia. E eu falo, porque para quem não sabe, eu sou aluna, eu sou professora também. E eu trabalho com adolescentes. E tem muitos adolescentes que têm uma visão errada do psicólogo. Ah, psicólogo é pra louco. Ah, terapeuta é pra louco. Ah, psiquiatra é pra louco. E eu explico para eles que não é. Que há momentos na nossa vida que a gente precisa de uma ajuda. Que há momentos na nossa vida que a gente precisa talvez de uma terapia. Tem casos que você talvez não precise tomar remédio. Mas tem casos que você às vezes vai precisar tomar remédio por um tempo e depois não é pro resto da sua vida. Você não vai ser dependente de um remédio. Mas às vezes naquele momento eu precisei tomar remédio. Na verdade, eu precisei tomar 2 remédios. Eu precisei tomar um remédio para dormir durante um tempo e eu estava, sem perceber, entrando em uma depressão. Porque eu não sou muito de chorar e eu estava muito chorona. Muito assim, chorando demais. Mesmo eu não percebendo. E olha que eu sou uma pessoa muito dinâmica. Em nenhum momento eu fiquei na cama, em nenhum momento eu deixei de trabalhar, em nenhum momento eu deixei de comer, de me cuidar. Então, a gente às vezes acha que a depressão é o quê? Quando eu parar de comer, quando eu parar de dormir, quando eu parar de tomar banho, eu tô em depressão. Não, às vezes você tá aparentemente funcionando, mas você tá entrando num lugar que você não sabia que você estava entrando. E por que que eu descobri? Porque como eu me conheço, eu fui buscar ajuda. E eu conversando com o terapeuta, ele falou, olha, eu conversei com o terapeuta, ele falou, olha, eu vou te passar pro psiquiatra para você tomar um remédio para dormir, para ele passar um remédio para você dormir, para você descansar, e você tá entrando numa depressão. Então, durante um tempo, eu creio que foi uns 5 meses, mais ou menos, 5, 6 meses, eu tomei, e graças a Deus, hoje, né, foi só esse tempo, e depois eu não precisei mais. Eu fui tirando um remédio, depois fui tirando outro. Então eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre isso, né? Tem pessoas que têm vergonha de falar, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Que eu sou desequilibrada, que eu sou louca, que eu não sei o que. Não. Eu precisei cuidar da minha saúde emocional, eu precisei cuidar das minhas emoções, e automaticamente eu cuidando das minhas emoções, eu evitei de ter um problema físico, porque uma depressão já instalada é muito pior, né? Por que tem muitos índices, às vezes, de pastores, de pessoas evangélicas que cometem suicídio? Porque as pessoas elas vão na igreja e muitas das vezes têm problemas emocionais e por religiosidade, não, eu não preciso de um psicólogo, meu psicólogo é Jesus, meu terapeuta é Jesus e eu não vou tomar remédio porque eu não aceito, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a pessoa ela fica tentando segurar e levantar algo que ela poderia ter uma ajuda. Que tem essa ajuda. Se eu tenho ajuda para carregar um peso, para mim, comigo, eu não vou pedir essa ajuda? Eu vou ficar carregando esse peso? Agora, se eu consigo, se eu tô carregando algo e eu tô conseguindo andar com aquilo, né? Se eu tenho um problema e eu tô conseguindo lidar com aquele problema, eu tô conseguindo resolver aquele problema, aquilo não tá me parando, aquilo não tá tirando meu sono, né? Aquilo tá sendo leve e eu consigo dar conta, ok. Então a gente precisa buscar esse autoconhecimento e entender que também há dores que não é assim, bom, quando que eu vou resolver? Ah, resolvi, passei com o terapeuta, eu tomei um remédio, resolvi, pronto, já tô resolvida, nunca mais vou sentir nada e já tá resolvida a minha vida com o passado. Não é assim, às vezes é um processo. Eu tive muitos problemas também. Eu me converti muito cedo, com 11 anos de idade, mas mesmo assim eu me sentia muito desconectada com a minha mãe. Muito desconectada com a minha mãe. Muito, 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 muito. Eu tive uma desconexão, na verdade, com a minha mãe desde a barriga. Minha mãe vomitou os 9 meses. Então eu não tenho aquela coisa que eu vejo que as minhas irmãs têm com a minha mãe. Não tenho, gente. Foi difícil aceitar isso quando que eu comecei a ver isso. E olha que Deus já tinha me buscado. Eu entrei na igreja com 11 anos, com 12 eu me batizei, com 14 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui obreira durante muitos anos na igreja.
eu falava com a minha mãe, eu sempre dei as coisas pra ela. A gente nunca teve assim, não era um problema de eu não falar com ela ou dela, não. Mas assim, em algumas vezes eu via da parte dela uma, como eu posso dizer, eu não sei se ela percebia ou não, um- uma certa rejeição nela. Às vezes ela tinha falas de rejeição, ela tinha atitudes de rejeição, a ponto das minhas irmãs perceberem. E quando eu fui. E aí, logo eu tive um primeiro casamento, que eu não vou entrar nesse detalhe, um dia eu posso falar mais pra vocês sobre isso. Por isso que eu falo pra vocês que eu já tive várias dores, né? Não foi uma só, vários momentos difíceis. Então, eu já passei por um divórcio, eu já passei por muitas coisas difíceis, né? E também agora, em 2 anos atrás, a morte do meu esposo. E, enfim, e outras coisas mais que já passei na minha vida. Mas eu vim começar a me conhecer quando eu cresci, casei e tal. Depois de 4 anos e meio eu me divorciei. Foi difícil, muito difícil. E também eu não tive apoio, enfim, né? Porque além de uma traição, eu sofria violências psicológicas, porque às vezes a gente pensa que violência só é física, né? Ali na Lei Maria da Penha, para quem já viu ali a Lei Maria da Penha, é, pensa que só existe meu marido tá me batendo, me espancando, então eu vou acionar a polícia. Não, a violência psicológica é uma das piores, a emocional é uma das piores, e foi muito difícil, e eu me sentia muito desconectada. E aí, quando eu fui estudar, principalmente quando eu fui fazer minha pós-graduação, que aí eu fui estudar bastante a psicanálise, e aí eu comecei a entender algumas coisas, o que tinha acontecido, e conforme eu fui buscando aí, na verdade eu não tive um terapeuta, mas na verdade como eu estudei muito dentro do próprio estudo que eu estava tendo, eu fui me aprofundando e eu fui entendendo, a ficha foi caindo para muitas coisas. Mas é um tempo, né? Até hoje eu tô em um processo, né? Mas hoje eu consigo ressignificar, hoje Nádia, não tenho um problema com ela. Se ela teve algum problema, se ela tem essa ciência ou não, aí já não é um problema meu, porque eu não consigo mudar o outro. Eu consigo mudar a Nádia. Eu consigo entender a Nádia. Não o outro, mudar o outro eu não consigo. Então, às vezes, essa desconexão. E assim, hoje eu posso dizer para vocês que eu falo com a minha mãe, eu ajudo ela, durmo na casa dela, mas eu não tenho uma ligação que as minhas irmãs têm. E eu nunca vou ter, porque é uma ligação, entendeu? Mas eu tenho muito carinho, eu desejo o melhor para ela. Eu sei que ela também deseja o melhor para mim, mas a gente não tem essa ligação. Então, tem coisas que às vezes a gente quer, puxa, eu perdi meu pai, eu queria ter meu pai. A gente fica fantasiando uma coisa que não vai voltar, que não vai existir. A gente precisa encarar o que a gente tem hoje, né? Então, e olhar para frente, e apesar de estar triste, apesar das vezes a sua vida não estar totalmente do jeito que você queria, apesar de às vezes as coisas não estar acontecendo do jeito que você queria, você ser grato e você mesmo com dor, mesmo que a sua vontade da carne era de você ficar numa cama chorando, mas você fala, eu vou me levantar, eu vou tomar um banho e vou me arrumar. Eu sempre falei isso, e não é que eu tô querendo passar que é uma mentira, não. Eu quero mostrar para vocês que a gente sente dor, que a gente tem muitas das vezes vontade de chorar, vontade de ficar na cama. Às vezes a gente aparentemente tirando, eu vou ser até ingrata um pouco, né? Embora a nossa vida já é um motivo da gente agradecer, né? Da gente estar com saúde é um motivo da gente agradecer, mas muitas das vezes a gente é tão ingrata que a gente, apesar desse motivo, né, de Deus permitir que nós tenhamos ali o ar para respirar, a gente fala, eu não tenho motivo para agradecer, porque nada acontece de bom na minha vida, eu tô sozinho, então meu filho não liga, então eu não consigo o trabalho dos sonhos, não consigo comprar aquele meu carro, aquela viagem dos sonhos, eu não sei qual é a sua dor, o que você queria, são N coisas, né? Às vezes aquilo que, às vezes a dor de uma pessoa é a dor da solidão, às vezes ela se sente só, porque ela quer alguém, porque ela acha que aquela pessoa vai tampar ou vai curar aquele buraco que ela tá na alma. E não vai, gente. É por isso que a gente vê tantas pessoas frustradas. Tem pessoas que entram no relacionamento
não dá certo, ela sai. Ela entra em outro, por quê? Porque ela fica buscando alguém para o quê? Para cobrir aquele vazio da alma. E não vai cobrir. Você que precisa se curar, você que precisa entender que ter alguém é legal? É legal. Né? Você pode querer, você pode buscar isso em Deus, você pode pedir para Deus uma pessoa, maravilhoso. Só que a outra pessoa, ela não é o seu sol, ela não pode ser o seu tudo. Ela vai caminhar com você, né? E você vai caminhar com ela. Então, é nesse sentido que você precisa olhar. O bem material é maravilhoso ter, mas não é o meu tudo, não é o que vai trazer felicidade. Entendeu? Então, é bom, eu vou curtir, vou agradecer, vou usar, mas não é o meu tudo, meu coração não pode estar nisso. Né? Eu não posso ser aquela pessoa que fica lambendo as minhas feridas, me sentindo. Não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me fortalecer e eu não tenho que ter ninguém. Eu posso ter algumas mulheres que eu admiro, posso, mas eu tenho que entender que tem pessoas que aparentemente parece que estão. Realmente tem pessoas que parece que demonstram que está feliz, mas a gente sabe que ela não tá. Que ela tá mentindo. Uma coisa é eu chegar em você e falar assim, gente, a minha vida é perfeita, eu só vivo contente, eu tenho muita alegria, não sinto nenhuma tristeza, tudo é perfeito para mim, tudo tá acontecendo, tudo tá fluindo. E outra coisa é chegar em vocês e falar, gente, apesar de, hoje era um dia que eu tava com vontade de chorar. Hoje é um dia que eu queria ficar na minha cama, sem pentear o cabelo e sem escovar os dentes. Mas hoje é um dia que eu me levantei, eu tomei um banho, apesar das coisas não estarem ainda acontecendo, apesar da minha vida ainda não estar do jeito que eu queria, eu vou me viver, eu confio em Deus, porque confiança não é falar, é mostrar. A gente demonstra que a gente confia em Deus quando a gente se posiciona. E não é uma mentira. Você fala, eu tô vivendo uma vida assim, não tá do jeito que eu queria, a minha vida não tá andando do jeito que eu queria, não aconteceu tudo que eu queria, mas apesar disso, eu estou aqui. Eu estou aqui. É isso que é ressignificar, isso que é recomeçar, isso que é continuar andando. Apesar que não tá do jeito que eu quero. E olha que Deus, ele é tão maravilhoso que esse ano de janeiro aconteceram duas coisas na minha vida agora, finalzinho, particularmente agora em janeiro, né? Essa semana. E, assim, uma delas eu até postei nos meus stories. Eu tinha visto um retiro. Eu sigo a pastora Moana há muito tempo, inclusive eu até falei que ia falar do livro dela, esse aqui, ó, que é um livro maravilhoso, se chama Mulheres Reconstruídas e Reposicionadas no Seu Propósito, ó. Eu postei nos meus stories hoje. É um livro gostoso de ler, tem uma linguagem muito boa e fala mesmo sobre feridas, fala sobre como recomeçar, como se reconstruir, fala que Deus, ele usa as nossas dores, é nas dores que você tem, é nas feridas que você passa, as coisas que você passa, é que Deus vai te promover. Inclusive eu vi até hoje uma live da pastora Moana que ela falou sobre José, né? José, todo mundo conhece a história de José do Egito. José, quando era novo, ele era um amado do papai, porque ele era filho da velhice de Jacó, né? Raquel, sua mãe, faleceu na gravidez do irmãozinho dele, que eu não lembro o nome. E então ele era o filho amado de Jacó. Jacó tinha outras mulheres e outros filhos, mas ele amava mais José. E aí José resolveu contar um sonho que ele teve para os irmãos, seja por ingenuidade ou seja por orgulho, né, para falar, olha aqui, olha o meu sonho aqui que Deus falou. Eu não sei se foi por orgulho ou foi porque ele foi ingênuo demais e quis contar, eu não sei. Eu sei que depois que ele contou o sonho dele, várias coisas aconteceram. Ele foi vendido como escravo, ele passou muitas coisas, né? Ele foi caluniado, ele foi para prisão injustamente, ele ficou mais de 10 anos na prisão e aconteceu várias coisas com José. E olha que engraçado, ele poderia ser aquele cara que ficava todo, poxa Deus, como o Senhor me fez sonhar com algo, e olha que o Senhor permitiu que os meus irmãos me vendessem, meus irmãos me odiaram, hoje eu estou longe do meu pai, ele poderia ser um homem angustiado, um homem amargo, um homem triste, mas o que ele fazia? Todo lugar que José ia, se ele estivesse trabalhando em Potifar, lá na casa de Potifar, se ele estivesse na prisão, aonde ele estava
ajudando alguém, ele estava decifrando os sonhos de alguém, ele estava vivendo a vida dele. Mesmo que eu sei que ele devia sentir dores, eu sei que no momento, quando ele estava sozinho, ele devia falar: poxa, o que os meus irmãos fizeram comigo? Como meus irmãos tiveram coragem de fazer isso comigo? Eles iam me matar e na hora eles me venderam. Eu creio que ele devia, porque isso não apaga da nossa cabeça, isso não some da nossa cabeça. Mas ele decidiu não viver amargurado, fala assim: o que fizeram comigo eu vou fazer com as pessoas, eu vou agora ser ruim, porque eu era bonzinho, agora eu vou ser ruim, eu não vou decifrar nada de sonho de ninguém, não, eu não vou fazer nada, não vou fazer, não. Ele se dava bem com todo mundo, a ponto dele ser chefe, né, do cárcere, ele cuidava dos presos lá. Então eu acredito que ele era um cara do bem, um cara legal, que apesar das dores que ele teve, ele era um cara legal. Então, Deus, e aí aquilo foi só amadurecendo ele a ponto de Deus levar ele para ser o governador do Egito. E quando ele viu os irmãos dele, que os irmãos dele no início não reconheceu ele não poderia falar: agora vocês vão ver, vocês vieram aqui atrás de comida, agora eu vou prender vocês, eu vou acabar com vocês, eu vou humilhar vocês na frente de todo mundo, antes de dar comida eu vou fazer acontecer, eu vou xingar. Não, teve uma hora que ele chorou. Ele chorou porque ele não aguentou. E aí ele mostrou para os irmãos dele quem ele era. E os irmãos dele ficaram com medo. É óbvio, aprontaram com ele. Né? Quando a pessoa apronta com você e você cai e a pessoa cai na sua mão, a pessoa fala: agora a pessoa vai fazer comigo o que eu fiz com ela. Mas não, ele demonstrou misericórdia, né? E ele tava. E aquela dor que com certeza ele sentiu, porque o choro dele foi de dor. Mas ele não parou na dor. Ele poderia ter vivido os anos inteiros dele com ódio, reclamando, querendo aprontar com as pessoas, né? Querendo, já que tô apagando algo que eu não tô fazendo, então agora eu vou fazer. Porque aí eu pago com razão, né? Assim, às vezes que a gente pensa. Mas ele foi totalmente diferente. Então a dor não pode parar a gente. A dor não pode tornar a gente uma pessoa amarga, triste, sem sonhos, sem visão. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava falando com duas colegas minhas hoje. Então, eu ia falar e eu acabei mudando de assunto. Eu vou participar de um retiro agora em fevereiro, dia 10 de fevereiro, dia 10 e dia 12. E vai ser para mim um divisor de águas. Eu queria muito participar desse retiro de mulheres. E eu fiz a inscrição, só que quando eu fiz a inscrição, a pastora falou: olha, a gente vai orar, porque não vai ser todo mundo que fez a inscrição que vai ser selecionada. A gente vai orar para que Deus venha selecionar as pessoas para esse momento, né? E se você não for selecionada, não é o momento ainda que de repente Deus tem para você neste momento, mas você vai continuar orando. E eu continuei orando. Eu falei: Deus, como eu queria isso como presente de aniversário, como eu queria ir, mas eu falei assim: olha, se for da tua vontade, só vai preparar tudo, vai dar tudo certo, né? Eu quero muito, mas eu quero que seja segundo a tua vontade. Porque as minhas orações têm sido essas. Eu não quero mais fazer, eu não vivo mais por propostas. Geralmente a gente que é ser humano, a gente quer trabalhar num lugar que ganhe mais, a gente quer ter uma posição melhor, a gente quer fazer um monte de coisa. Só que eu, Nádia, não vivo mais assim. Eu não trabalho mais desde o ano passado, não trabalho mais. Não que eu não fazia o que eu queria, mas a gente sempre escolhia, né, o melhor. Mas hoje em dia, mesmo que aparentemente aquilo que eu estou não é o melhor, mas é o que Deus queria que eu estivesse. Então isso nos traz uma paz tão grande. E você vê ele resolvendo tudo, ele fazendo tudo. Então, uma das coisas que aconteceu maravilhosamente na minha vida foi, né, essa madrugada eu recebi, porque ela ia começar a mandar agora dia 20, que seria hoje, mas na madrugada ela começou a mandar os e-mails para quem tinha sido selecionadas, e aí eu fui selecionada. Então, assim, eu tô muito feliz, porque vai ser um momento maravilhoso, onde eu vou aprender bastante coisa, e eu sei que eu não vou sair da mesma forma. E eu tô muito contente, né? Fora que eu vou estar ali conectada com um monte de mulheres com o mesmo objetivo, muita troca. Então vai ser um tempo muito bom. E outra coisa que eu vou voltar a estudar, coisas que eu nunca imaginei nos meus sonhos, tanto é que eu falava direto para todo mundo, né? Para quem não sabe, eu estudei bastante, né? Na época que eu me separei, terminei a pedagogia, fui fazer serviço social, depois eu fiz pós em educação à distância, depois eu fiz pós em gestão de políticas sociais, fiz a psicopedagogia, fiz
o mestrado. Eu falei, gente, eu não vou estudar mais, eu não quero mais estudar, não quero mais, assim, eu vou ficar lendo livros, eu vou ficar vendo alguns artigos, algumas coisinhas assim, mas nada de voltar pra escola, não tenho mais paciência, não quero. E desde o ano passado, Deus tem falado muito comigo para mim aprender a estudar mais a Bíblia, entender mais a Bíblia, o contexto, né, a Bíblia, porque isso iria me ajudar muito com a prática que eu tenho, a teoria e conhecer a Bíblia, né? E obviamente conhecer a Deus, porque Deus não tem que ser estudado, tem que ser vivido, né? Você tem que ter experiências com Deus, porque se você só estudar a Bíblia sem ter experiência com Deus, como a própria Bíblia diz, a letra mata, o espírito vivifica. Então você precisa ter experiências com Deus para você não ficar presa no papel, né? Embora é a Bíblia, a palavra de Deus, mas tem que ter experiências. E eu, tá bom, Deus, eu vou começar a estudar, a ler a Bíblia, comecei a ler mais, comecei a ler, comprar alguns livros, seguir alguns pastores que eu admiro muito, que são mestres na palavra, enfim. E quando foi o ano passado, eu comecei a sentir no coração de fazer teologia. Mas eu falei, eu não quero fazer a teologia da faculdade, porque a teologia das faculdades, 4 anos, que aí que entra a filosofia, a sociologia. Eu falei, não, eu quero uma coisa mais direcionada. E aí, na época, meu pastor pegou e falou assim, olha, Nádia, eu tô fazendo, só que eu tô fazendo um online, pelo Carisma. Eu falei, puxa, ok, vou fazer o Carisma. Mas eu falei, eu queria tanto fazer presencial. Olha pra você ver, eu queria fazer o presencial, só que eu falei, pô, eu moro aqui na Baixada, o único presencial que tinha mais próximo seria em Alphaville. Eu falei, não tem como ir para Alphaville todo sábado, porque além de gastar financeiramente, eu vou estar trabalhando, eu não sei como é que vai ser minha vida ainda, porque por enquanto eu já tô com 10 aulas, mas eu creio que eu vou pegar mais aulas esse ano, e eu não sei como vai ser minha vida. E aí, abriu, o Carisma veio para a Baixada, na igreja da Lagoinha em Santos, e aí quase deu tudo certo, gente. E resumindo, eu fiz a minha matrícula. E eu vou fazer teologia, são 2 anos, 2 vezes na semana. E não é um sonho da Nádia, mas eu sei que é um sonho de Deus. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Algo que dali eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que tem a ver com o meu propósito. E eu tô muito feliz com essas duas coisas que aconteceram. E olha que engraçado, falando com as minhas amigas, como é que é? Há 2 anos, 2020, 2021 e 2022, 2020, 2021, 2022, apesar de 2020 eu ter conseguido terminar o meu mestrado, mas foi um ano bem pesado para mim, né, por conta da morte do meu esposo. 2021 também foi um ano complicado, porque eu tive bastante, embora eu estava trabalhando na pandemia, mas eu tive bastante perseguições. Eu tive que sair do meu trabalho no final do ano, por não acreditar em algumas coisas no local que eu trabalhava, por não aceitar algumas coisas. E então 2022, Deus ele me levou para um outro lugar. Então entrou janeiro, fevereiro, eu não estava trabalhando. Então tudo aparentemente meu em 2022 ficou parado. Toda a minha obra que eu estava fazendo em casa ficou parada, porque Deus resolveu fazer uma obra dentro de mim. Foi um ano que Deus ele me levou para um lugar e ele trabalhou muito dentro do meu coração em relação ao controle, que é uma coisa que, não sei você, mas eu era uma pessoa que eu sempre gostei de ter controle da minha vida, né? O que eu vou fazer, para onde que eu tô indo. E com Deus não funciona desse jeito. Então, muitas coisas aconteceram ano passado. Olha para você ver, eu me desconectei de ministério há 33 anos que eu estava. Quase enlouqueci. Falei, meu Deus do céu, é isso mesmo, Senhor. Nunca tinha me imaginado em nenhuma outra igreja, nunca tinha olhado para outra igreja, nunca tinha ido em um retiro, nunca tinha ido em uma reunião de mulheres de outra igreja. Deus me desconectou num lugar que eu estava há 33 anos e que assim, ninguém me maltratou, ninguém me fez mal. Eu simplesmente me desconectei. E aquilo me deu, eu falei, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Só que Deus, ele não trabalha, ele não te mostra um mapa todo, ele só te dá uma direção. E às vezes, muitas das vezes, a direção que Deus te dá é uma direção que aparentemente parece ser sem sentido. Porque às vezes a gente quer achar, a gente quer fazer as coisas com sentido, às vezes a gente quer entender tudo, e com Deus não é assim.
Ele me mostrou na pele, na prática, que com ele não era assim. Então ele literalmente, se eu achava que eu já estava quebrada, ele falou, não, ainda tem mais caldo aí pra me tirar de você. Então ele me passou na máquina de cana novamente. Então, o ano passado foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo foi um ano de crescimento, onde ele me levou para uma outra fase, onde eu tive experiências com ele, onde eu entendi que ele te dá uma voz de comando e ele só vai te voltar a falar com você quando você fizer aquela voz aquele comando que ele te deu, que muitas das vezes não vai ter sentido, que muitas das vezes as pessoas vão contra você, que muitas das vezes você vai falar, meu Deus, será que é da minha cabeça foi o Senhor? Mas eu sabia que era ele, porque eu tinha orado, tinha jejuado, e enfim, e eu sabia que era a voz dele querendo me levar para um outro lugar. A pastora Moana, ela foi uma mulher, eu não conheço ela, ela mora no Texas, mas ela foi uma pessoa que fez parte desse processo, porque muitas das vezes eu participava das lives dela, que tinha sexta-feira, e parece que ela estava falando comigo. Parece que ela falava comigo. Teve uma live que ela fez, que ela falou assim: tem mulheres aqui que Deus já falou pra ela sair do lugar que ela está e ela tá querendo achar que coisa a cabeça dela. E Deus tá falando que é pra você sair, porque Ele quer te levar pra um outro nível. Porque se você continuar nesse lugar, as suas raízes elas vão ser o lugar que você está plantado não cabe mais. Deus ele quer te levar pra um outro nível. E parece que era pra mim, gente. Cara, como é difícil. Eu fui na igreja, eu conversei com meu pastor. Então, graças a Deus, eu saí com todo o princípio, né? Não quebrei princípio nenhum. Conversei com meu pastor, abri meu coração. Graças a Deus, o pastor que estava na minha igreja foi um pastor que, assim, ele foi Deus que colocou ele ali, né? A gente não teve problemas, porque geralmente, às vezes às vezes o pastor não quer perder a ovelha, e aí começa, né? Tem todas aquelas tretas que vocês acho que vocês já sabem. E foi tudo maravilhoso. E depois Deus me levou para trabalhar num lugar também que eu nunca imaginei que eu iria trabalhar. Eu fui trabalhar na Fundação Casa e assim ali eu também pude profetizar muito na vida daqueles adolescentes, né? E é lugar que muitas pessoas não querem trabalhar, que muitos professores não querem trabalhar. Mas isso falou, eu conto com você, né? Para você profetizar na vida dos meus filhos. Embora eles não sabem que tem um pai, mas eles são os meus filhos. E eu fui, e esse ano eu vou continuar trabalhando lá. E, enfim, então tem acontecido coisas tão grandiosas na minha vida. Então, quando eu paro e olho e eu comparo, eu falei para as meninas, gente, há 3 anos atrás, os três meses, né? 2020, 2021, 2022 foram meses de janeiro e fevereiro muito difíceis na minha vida, mas esse ano de 2023 eu já tô vivendo já. No primeiro mês do ano, no mês de janeiro, 2 coisas maravilhosas que eu nunca imaginei e que eu sei que eu tô só seguindo o rio, né? Que eu tô sendo levada não pela emoção, não porque eu tô seguindo alguém, não, eu tenho certeza que eu tô fazendo algo que o Espírito Santo quer, isso traz uma paz, porque a gente sabe que é Ele que tá na frente de tudo e não é mais a minha força. É uma coisa, gente, é você forçar alguma coisa. Outra coisa é você não forçar nada, é você deixar ele te levar pro rio, ele te conduzir. Isso é maravilhoso, mas é um preço a pagar. Você soltar tudo aquilo que você quer. Você falar, você pode fazer planos. Você pode falar, Deus, eu tenho tal plano. Deus, eu queria tal coisa para minha vida, mas eu quero que a tua vontade prevaleça. E algumas vezes a vontade de Deus não é a sua. A vontade de Deus vai te contrariar. Ela vai tomar da sua mão e falar: ó, você quer que eu tome conta da sua vida? Então me dá. Porque eu não aceito que você me dê 99%. Eu quero 100%. Eu quero 100% da sua vida. Então, ou você me entrega tudo, ou você não me entrega nada. Com Deus é dessa forma. Então, não pare nas dores de vocês. Não seja como Tera, que perdeu o foco, perdeu os planos. Chore o que tem que chorar. Procure ajuda, seja espiritual, seja como terapeuta. É difícil hoje em dia ter terapeutas de Deus, né? Por isso que, assim, eu acho que é algo aí que Deus tem me usado bastante nessa área, mas é muito difícil você encontrar um psicólogo de Deus. Geralmente, o psicólogo que não tem vida com Deus, ele vai agir pela psicologia, né?
Ele não vai ter aquele feeling dos céus para te orientar. Mas peça para Deus ajuda, busque ajuda, não tenha vergonha de dar um passo para trás e, acima de tudo, cure suas feridas, porque se você, não é só você que vai ser beneficiada, você se curando, você buscando essa cura, os seus filhos, seu marido, as pessoas que estão ao seu redor vão se beneficiar com vocês, tá? Então, porque uma mulher curada, ela cura, uma mulher ferida, ela fere. Ou ela deixa de viver tudo aquilo que Deus tem para ela, porque ela não acredita mais que Deus tem algo com ela. Ela não acredita que ela é digna, não acredita que Deus vai levar ela lá no alto. Porque muitas das vezes tem pessoas que têm palavras proféticas para elas desde a infância. E tem gente que fala assim: Nádia, eu tenho uma palavra desde quando eu era pequena, que Deus ia me levar para as nações, ou que Deus ia fazer algo na minha vida, mas eu não tô vendo nada. Aí você pergunta para a pessoa: o que você tá fazendo? Né? Qual é a sua parte que você está fazendo para que essa palavra venha se cumprir? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é uma pessoa que Deus fala assim: olha, eu tenho algo com você, mas você vai crescer nos Estados Unidos. Exemplo, Deus tem uma nação para você. Deus, eu conheço pessoas que, vários profetas, várias pessoas já falaram: olha, o seu ministério vai crescer lá fora. Seu ministério não vai ser aqui do Brasil, vai ser fora. E a pessoa fica escutando isso. Aí você pergunta pra pessoa: o que você já fez? Você foi fazer um curso de inglês? Você tirou o seu passaporte? Você foi buscar a palavra, foi ler mais, né? Entender mais a Bíblia, pra quando ele te usar, você ter mais preparo, né? Conhecer mais da Bíblia mesmo em si. Não fiz nada. Então a pessoa ela fica esperando um anjo chegar e tirar o passaporte para ela. Ou ela fica esperando um anjo chegar e dar aula de inglês para ela. Então, gente, tem coisas que a gente precisa fazer. Aquilo que é nosso, é nosso. Deus, ele faz o sobrenatural. Aquilo que você já fez, né? Não que ele precise que você faça as coisas, mas você concorda comigo que se eu preciso de um passaporte para mim para outro país, principalmente se for aos Estados Unidos, então quem é que vai tirar esse passaporte se eu não tomar atitude para eu tirar? Então, às vezes, a pessoa ela fica parada, só reclamando e esperando que aquela promessa se cumpra por si só. E você precisa fazer a sua parte, você precisa tomar a frente, você precisa reconhecer que você precisa ser curada, você precisa reconhecer que você precisa ter ação, você precisa reconhecer que você tem que parar de ficar olhando o Instagram do vizinho e vendo que o vizinho tá escrevendo livro, que o vizinho tá indo nas nações, que o vizinho tá fazendo curso, que ele tá comprando carro, que ele tá fazendo isso e aquilo outro. O que você tá fazendo? Só cuidando da vida dos outros. Então, tá na hora de você começar a cuidar da sua vida também. Tá na hora de você começar a buscar quem é você, olhar suas feridas, chorar o que tem que chorar, viver o que você tem que viver, viver uma vida verdadeira. Deus, ele só quer que não sejamos verdadeiros, gente. Deus só quer que a gente fale para ele e que a gente demonstre para as pessoas que somos humanos. Não tem nada a ver dizer que é fraco ou que é forte. E sim, olha, eu sinto dor, eu tenho vontade de parar, às vezes eu tenho vontade de chorar o dia inteiro, mas eu não vou chorar o dia inteiro, eu vou levantar, ou então eu vou chorar assim, eu vou chorar nos pés de Jesus, eu vou falar: Jesus, olha, eu me sinto fraca, eu me sinto incapaz, eu tô assim, eu tô assado, mas eu quero mudar, eu quero vencer, eu quero crescer. Chora, desabafa, o tempo que você quiser, nos pés dele, depois levanta, toma um banho, vai se arrumar, vai se cuidar. Entendeu? Você não precisa ter alguém para você se cuidar, você não precisa estar casada para se cuidar, você não precisa estar bonita só se você tem alguém. O mundo, ele dita que você só tá feliz quando você tem alguém. E eu lembro que um dia eu saí com uma moça que trabalhava comigo, a gente foi em um restaurante, era um feriado aqui no Guarujá. Aí quando eu cheguei nesse restaurante, tinha um jardim vertical, todo verde. E aí, quando eu cheguei, eu peguei, encostei a cabeça assim, né? E peguei, tirei uma foto, mas eu tava tão assim, bem, tava tão bem comigo, que aí, quando eu tirei a foto e eu postei, uma pessoa muito relevante, que eu gosto muito, falou assim: Nádia, você está apaixonada? Aí eu parei, eu falei: por que essa pessoa tá falando isso? Eu não tô com ninguém, não tô com nada, né? Aí eu entendi, né? Porque geralmente a mulher, quando ela tá bem, quando ela tá com um brilho no olho, quando ela tá arrumada, o mundo fala: ela tá com alguém.
ela tá se arrumando pra alguém, ela tá passando batom pra alguém. E aí eu respirei e eu escrevi: eu estou apaixonada por mim mesma. Então, quando você, apesar de problemas, apesar das coisas não estar caminhando como você queria, apesar de você estar passando, às vezes você está vivendo uma estação que é necessária, essa estação. Enquanto você não entender e não ficar em paz com essa estação, entender, Deus, essa estação é para quê? É para mim buscar mais, é para mim orar mais, é para mim me quebrar mais, é para mim entender o que isso quer de mim, o que isso quer mudar dentro de mim. Fala comigo, mostra pra mim, me ensina. Ao invés de você ficar reclamando, ai, minha vida tá toda apertada, minha vida. Às vezes é uma estação que Deus quer te levar. O ano passado, no primeiro semestre, eu vivi essa estação. Tudo parou na minha vida. Mas eu entendi que a obra que ele parou, externa da minha casa, ele queria fazer uma obra em mim, ele queria me ensinar, ele queria mostrar pra mim que muitas das vezes eu falava que as coisas estavam na mão dele e não estavam. E hoje eu sei que eu falava e que às vezes a gente fala, tá nas tuas mãos. Só que aí eu perco o sono, eu fico preocupada, eu fico com loucura, eu deixo todo mundo louco. Então como tá nas mãos de Deus? Hoje eu entendo. Ele me levou para esse lugar para me mostrar. Nádia, eu quero mostrar você para você mesmo. E ele me mostrou. E hoje é totalmente diferente. Enquanto um monte de professor fica desesperado porque não pegou aula, porque não tá com todas as aulas ainda, eu tô super tranquila. Tranquila. Tô com 10 aulas, gente. E eu falei, Deus, o Senhor sabe da minha vida, eu não tô no lugar porque eu escolhi estar ali, mas estou de todo o meu coração. Eu sei que foi o Senhor que me levou para esse lugar. Eis-me aqui. O Senhor sabe o que eu preciso, né? E o que eu tiver que fazer que tem a ver comigo, eu vou fazer. Mas aquilo que eu não consigo fazer, eu não consigo. Então, o impossível é só o Senhor que faz. E eu deleito nesse rio, mas não foi sempre assim. Ano passado, até abril, eu tava, Deus, minha vida, Deus, o que o Senhor tá fazendo? Deus, tá tudo fechado. Deus, eu confio, mas e agora? Deus, eu confio. E eu lembro que tinha uma amiga pontual que Deus me, através das lives da pastora Moana, que ela também segue, ela não é nem daqui do estado de São Paulo, da cidade do Guarujá, e ela me conectou porque eu coloquei uma mensagem, a pastora tinha colocado algo e eu comentei, e ela viu meu comentário, ela me chamou em inbox e a gente começou a se falar, a gente se tornou amigas de caminhada. E ela fala, amiga, solta, Deus quer que você aprenda, Deus, e ela me ajudou muito, ela sabe disso. Ela sabe que até abril do ano passado eu dava, era como se fosse que eu desse o livro pra ele e eu falava, eu segurava, toma, Senhor, toma, mas você tá segurando? Me dá, Nádia, me dá o livro. Não, Senhor, eu tô dando aqui, ó, mas eu tô segurando, toma. Eu tava fazendo isso com a minha vida. E ele teve que me levar pra esse lugar e me mostrar, solta. Você quer que eu cuide da sua vida mesmo? Você quer viver tudo que eu tenho pra tua vida? Então solta e confia. E eu falei, tá bom, soltei, me joguei. E agora eu quero ir pro mais profundo, eu quero ir para lugares mais profundos, eu quero ir para rio, eu quero me jogar em lugares que não tenha pé para eu pisar. E que ele conduza tudo, que ele dirija tudo, que, sabe? E é muito bom, tá? Mas não é fácil, porque a gente tem que quebrar muitas coisas. E você tem que estar disposta a isso. Então, o que eu quero dizer para você é que recomeçar, seja qual for a dor que você esteja passando ou passou, não é um processo. É como se fosse que você faz. Sabe quando você faz um tratamento no médico que você tem que tomar remédios durante um tempo? Tem tratamentos que às vezes você só toma um remédio, na verdade? Ó, você vai tomar a dose desse remédio só. Ou então você vai tomar durante uma semana, não é? Ou então você vai tomar durante um mês. Ou durante um ano, não sei qual a sua dor, o que você precisa mudar, o que você precisa entregar. Mas não compare. Não compare, não fique comparando, porque às vezes você é boa em uma coisa e ruim em uma coisa, e você olha para aquela pessoa, aquilo que você é ruim, você não olha para o que a pessoa é ruim, você olha para ela aquilo que ela é boa, e você compara com aquilo que você é ruim. E aí você fala, eu não tenho nada de bom, e você tem sim. De repente você não sabe o que você tem, você pode falar, eu não consigo ver nada, mas Deus consegue ver. Então você tem que se jogar para ele.
e não ficar contando a sua vida para todo mundo, sentando em todas as mesas. Olha as pessoas com quem você anda, olha os lugares que você frequenta, né? Não queira, porque fulano de tal arrumou alguém, ai, vou desesperada arrumar alguém, pegar o primeiro que vem, porque você vai sofrer. Então, você já sofreu, você já tem dores aí que você precisa. Então, vai cuidar da tua vida, vai cuidar do seu coração, vai cuidar da tua casa. Você que é mãe, vai cuidar dos teus filhos, vai olhar para os seus filhos, vai ocupar a cabeça, vai estudar, vai se cuidar. Faz para você, faz para você. Tem um filme que eu gosto muito, que eu já assisti umas 3 vezes, que é Comer, Rezar e Amar. E tem um momento que a Julia Roberts, que eu não lembro o nome dela no filme, que ela vai pra Itália e aí ela passa perto de uma loja, que tem um vestido. O vestido não, uma camisola. Aí ela pega e fala assim, né? Ai, gente, peraí. Ela pega e fala assim, nossa, que linda essa camisola. Aí a pessoa fala assim pra ela, a Lisa, parece que era Lisa o nome dela. Gente, peraí um pouquinho que meu o carregador aqui não. A Lisa, era a Lisa. Aí ela fala assim, né? Pra pessoa, ai, que camisola linda. Aí a pessoa que tá do lado dela, uma mulher, fala assim, amiga dela, fala assim, compra, Lisa, pra você. Aí ela fala assim, ai, mas eu não tenho ninguém. Aí ela fala, compra pra você esse vestido, essa camisola. E aí depois passa uma cena lá com a camisola e ela fazendo um jantarzinho pra ela ficar com ela mesma. Ela acabou não saindo e ela teve um dia só com ela mesma. Então você precisa fazer as coisas pra você, independente se você tá com alguém ou não. Porque mesmo que você tenha alguém, você tem que se amar primeiro, você tem as suas feridas que você precisa curar. A pessoa tem as feridas dela que ele precisa curar, né? Não é você que vai curar as feridas dele, nem ele vai curar suas feridas. Então, as duas pessoas, elas estão para viver o propósito de Deus, né? A união de vocês é para viver um propósito de Deus, é para caminhar juntos, é para a mulher ser a auxiliadora do homem, o homem amar e ajudar a sua esposa. Então, não é para um depender do outro. Até porque, se ele for o seu sol, você for o sol dele, e se acontecer de um morrer? Como é que fica? Entende? Então, um companheiro ou uma companheira não é para tapar buraco, não é para curar um buraco interior, né? Tapar a ferida que está no seu coração, do abandono que você teve do seu pai, porque você se sente carente, porque você se sente normal. Às vezes você fala assim, poxa, eu queria ter uma pessoa, tal. Ok, mas essa carência tem que ser uma carência normal, não pode ser uma coisa anormal, né? Porque você tem que se bastar. Se bastar no sentido assim, o que me basta hoje? O Espírito Santo. Agora, se você quer alguém, Deus, olha, eu tô sozinho, eu queria me casar, eu quero ter uma família, eu quero. Ok. Mas enquanto isso não acontece, eu vou viver na minha vida, eu vou fazendo pra mim, eu vou me arrumando, eu vou cuidando. Então, você precisa pensar assim. Não, eu só vou me arrumar quando eu tiver alguém, eu só vou fazer tal coisa se tiver alguém. Não. O mundo dita isso. O mundo, então você precisa entender o que eu vou seguir o que o mundo fala, porque se você for seguir o que o mundo dita, você vai ficar louco, porque o mundo dita como é que tem que ser a mulher, o corpo da mulher, a roupa que ela tem que vestir, o cargo que ela tem que ter, como ela tem que falar, que só é feliz quem tem tal coisa, que só vence só quem é que tal coisa. Os céus não. Viver o que os céus diz vai na contramão do mundo. No reino de Deus, o maior é o menor. O último é o primeiro. O primeiro é o último. O fraco é o forte. No céu de Deus, você não precisa usar 36 para você ser a mulher padrão. No mundo de Deus, a mulher padrão é aquela que tem um coração que se submete a Deus. A mulher padrão é essa. Uma mulher que quer viver o sonho de Deus. Uma mulher que obedece. Uma mulher humilde. É essa que é a mulher padrão para os céus. Não é o que o mundo dita que você é. Entende? Nos céus, Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. O único. Você tem que fazer por ele, para ele, em primeiro lugar. Que as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele acrescenta outras coisas por graça. Mas o nosso propósito é viver aquilo que Deus tem para nós.
O propósito tem a ver com pessoas, tem a ver com ajudar pessoas. Não é só sobre você. Essa coisa de que Deus ele nos criou para crescer, casar, multiplicar, tipo algo só meu, né? Projeto só meu, não. Deus ele me criou para fazer, para ajudar pessoas. E no decorrer da minha vida, ele me dá graça e me mima fazendo algumas coisas para mim, né? Ele nos mima, nos dando algumas coisas. Então, é esse projeto de Deus para nossa vida. Então, é fácil? Claro que não é fácil, mas é uma decisão. Então, viva os seus processos, não queira ficar vivendo num processo da sua amiga, porque às vezes tem amigas que eu tenho amigas que tá em um processo, eu tô em outro, né? E tudo aquilo que da minha experiência eu passo para as minhas amigas quando elas forem passar. E se elas tiverem um processo mais avançado que o meu, eu vou falar, puxa, fulano de tal tá vivendo esse processo. Então, quando um dia eu passar por esse processo, eu já vou saber como é que eu vou lidar. Então, eu não quero ficar vivendo, comparando a minha vida com ninguém. Não precisa disso, a gente não precisa viver de comparação, tá? E eu super recomendo você que é mulher, que é homem também, que conhece alguém, esse livro aqui, ó, Mulheres Reconstruídas e Reposicionadas. Porque Deus ele só consegue fazer fazer você viver o propósito que ele tem para sua vida, que é exclusivo só para você. Aquilo que Deus tem para você, que é só para você. Deus ele não fez um monte de robô. Ele fez pessoas específicas, pessoas individuais. Então, o que ele tem para sua vida, ele não vai fazer na vida da outra pessoa. Ele pode fazer para outra pessoa aquilo que às vezes a pessoa está vivenciando, que às vezes pode ter sido Deus ou não. Às vezes foi a força do braço dela que levou ela para esse status. E uma coisa que eu não quero viver é algo feita pelo meu braço, sabe? Porque se a Bíblia fala que tudo que a gente planta a gente colhe, então se eu me esforçar muito para algo, eu vou colher aquilo. Mas será que era o que Deus queria que eu estivesse ali? Você vê que Saul, quando Deus quando Saul foi ungido a rei, ele demorou muito pouco tempo, porque depois Deus ele se decepcionou com Saul e pediu para Samuel ungir Davi como rei. Davi ainda era pastor de ovelhas quando ele foi ungido a rei. Que ele quis mostrar que Deus já não estava mais no reinado de Saul. Então, Saul ele continuou reinando durante mais não sei quantos anos, mas sem a presença de Deus. Então, tem muitas pessoas que estão funcionando, mas sem a presença de Deus. Então, eu não quero funcionar sem a presença de Deus. Eu não quero estar num lugar que não for Deus que me colocou. Então, é por isso que eu preciso entender isso. É momento de eu fazer isso? Não é momento? É momento de eu ficar excluída? É momento de eu avançar? Eu não tenho que fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Porque eu sei, Nádia, que quando eu pego uma coisa para fazer, eu faço bem feito. Então, mas eu não quero estar num lugar porque eu faço bem feito. Eu quero estar num lugar porque Deus quer que eu esteja. Porque é através da minha unção que eu vou abençoar outras pessoas. Se for a Nádia ministrar, a Nádia não vai abençoar ninguém. Agora, se a Nádia estiver no lugar onde Deus quer que ela esteja, aí sim, Deus vai, através de mim, vai derramar a unção de cura, de libertação nas pessoas. E as pessoas vão se conectarem. Então, só que eu decidi. É uma decisão. Tá? Então não me interessa quem tá avançando, quem não tá. Quem tá e foi Deus que colocou, amém. Quem tá e não foi Deus que colocou, que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. Só que eu, Nádia, eu não quero estar num lugar, eu não quero estar reinando, eu não quero estar avançando em um lugar que não foi Deus que me colocou. Eu não quero isso. Então, eu prefiro. Não que eu não queira crescer, lógico que nós queremos crescer, nós queremos viver o propósito de Deus, mas eu quero, desde que é a vontade dele eu estar ali. Você vê que mesmo Davi sendo ungido a rei, ele não foi pro trono. Ele continuou como pastor de ovelha durante muito tempo. Ele continuou sendo humilhado pelos irmãos durante muito tempo. Depois que ele venceu Golias, ele ainda foi trabalhar para Saul. Olha para você ver, ele já era ungido a rei, ele foi ungido por Deus através do profeta Samuel. Mas mesmo assim ele continuou trabalhando como um chefe da guarda do rei Saul. E depois Saul começou a perseguir Davi.
e queria matar Davi. Só que, olha para você ver, Davi tinha tanto temor a Deus que Davi tinha temor de fazer mal para alguém que estava tentando matar ele. E só depois que ele se tornou rei. Então, quantos anos passou, quantas lutas Davi teve para assumir o trono de rei? Só que a unção já estava com ele, não com Saul. Saul estava funcionando, mas sem a presença de Deus. Assim como muita gente está funcionando, mas sozinho. Ele está funcionando porque ele aprendeu a fazer, ele está funcionando porque às vezes ele é dedicado, ele é bom no que ele faz, mas ele não está mais com a presença de Deus, ele não tem mais a unção de Deus, ou ela. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender aonde que nós estamos, como nós estamos com Deus, como é que está a nossa relação com Deus, como é que cuidar das áreas da nossa vida. A gente precisa cuidar do nosso coração. O coração, gente, é algo precioso, por isso que eu tenho que cuidar das minhas emoções, eu preciso cuidar das minhas dores, eu preciso me aquebrantar, eu preciso, porque começa no coração as coisas, não é na cabeça, é no coração. É do coração e depois vai o que? Para ação. Primeiro começa no coração. Então cuide do seu coração, cuide das suas emoções, não entenda uma coisa, que as coisas são processuais, que levam tempo e que a cura, em alguns casos, né, é processual, é aos poucos. Mas eu preciso continuar andando, preciso continuar buscando, preciso continuar sabendo onde eu estou, como eu estou, o que, que eu preciso, sem me importar com o que, que as pessoas vão dizer. Eu só tenho que falar, Deus, eu não quero passar uma mentira para as pessoas, eu quero ser verdade, porque o Senhor conhece o meu secreto, o Senhor sabe como é que eu estou. Como é que eu estou mostrando para as pessoas? Eu estou mostrando que tudo é perfeito, que tudo é maravilha, que eu sempre estou ali inspirada, motivada. Não, tem dia que eu estou chateada, tem dia que eu não estou inspirada, tem dia que eu estou com vontade de não fazer nada, tem dia que eu não quero falar nas redes sociais, tem esse dia. Mas eu não me permito viver nesse mundo, né? Viver nessa. Não, eu tô triste, tá, tô triste, eu vou chorar, eu vou orar, eu não tô legal hoje para falar nas redes sociais, ok. Mas eu não posso permitir que isso seja uma constância, que eu venha viver triste. Ficar triste ou ficar num momento triste é humano, mas viver na tristeza, na amargura, ou então querer passar uma coisa que não é verdade, ser quem você não é, tomar um espaço, pegar algum cargo que você percebe que você no momento não tem ainda estrutura, capacidade emocional para cuidar de pessoas. Não pegue. Não pegue e fala, olha, não quero, obrigada, não me sinto preparada. Eu sei que muitas das vezes a gente não vai se sentir preparada para um monte de coisa, né? E bom isso porque a gente vai depender de Deus, mas eu digo realmente que às vezes a pessoa não tá preparada, mas a pessoa tá com a vida toda errada, a pessoa tá cheia de dores, invejosa, ela tá cheia de feridas na alma, de inveja, de baixa autoestima, de um monte de coisa. Como é que ela vai cuidar de mulheres ou cuidar de alguém? Não dá. Você precisa se cuidar primeiro. E aí, como eu falei, você se cuidando, você dando um passo para trás, sendo humilde, deixando Deus tocar nas suas feridas, buscando ajuda quando for necessária, não é vergonha, não tem nada a ver com ser de Deus ou não, buscar ajuda, ser fraco ou não, não tem nada a ver isso, gente. Isso é coisa religiosa que colocar na sua cabeça, ó, quem pede ajuda é porque não é de Deus, é porque não tá bem com Deus, tem nada a ver. Tem grandes mulheres aí, grandes mulheres de Deus que tem terapeutas, a pastora Viviane Martinello, uma grande mulher de Deus, todo mundo sabe disso, e ela tem terapeuta dela, né? A Ana Paula Valadão tem a terapeuta dela. Gente, eu acho que a terapia o certo seria todo mundo passar, né? Muito bom. E quem é terapeuta também tem seus terapeutas, né? Quem é terapeuta também passa com terapeuta. Então é maravilhoso, te ajudar você a organizar suas emoções, te ajudar você a entregar para o outro aquilo que não é para você ficar carregando, porque às vezes você está carregando emoções do outro, de uma mãe. Tem quantas mães que colocam peso nos filhos? Que é peso dela, ela que tem que viver, só que ela põe nos filhos. Ou a mãe quer carregar o peso do filho. Não, você tem que deixar ele carregar, você pode estar ali do lado dele, ajudando ele, mas é ele que tem que carregar. Então, o terapeuta ajuda a gente viver as nossas dores, né, e resolver as nossas dores, não querer carregar dores do outro, carregar pesos que não é nosso,
né? Na constelação, já fiz um curso de constelação, fala. Porque às vezes a mãe, ela passa muita mão na cabeça do filho, na filha, não ensina. Às vezes a esposa quer ser a mãe do marido, ou o marido quer ter uma mãe, não uma esposa. Porque ele teve problema com a mãe, então ele quer achar a mãe que ele teve problema na mulher, né? E aí, por isso que não dá certo, porque você casou para ter um marido, não casou para ser mãe, ok? Então, a terapia, ela te ajuda nesse sentido. É alguém que tá ali que tem condições de ajudar vocês, né? Então, gente, é isso. Então, assim, não pare na dor de vocês, não permita que você deixe aí o ano passar, as coisas estão acontecendo na sua frente e você não tá conseguindo chegar porque você tá presa no passado. Tudo que aconteceu na nossa vida, a gente não vai esquecer. Coisas boas e ruins a gente não vai esquecer. Então, pra que já que eu não vou esquecer, pra que eu vou ficar parada naquilo que já passou? Não, eu quero me preparar para o novo, eu quero me preparar para a vida, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero vivenciar, eu quero viver as coisas, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, eu quero que pessoas venham ser tocadas através da minha vida, é isso que eu quero, né? Eu quero estar pronta para mais, pronta para viver o novo, que esse ano venha ser um ano realmente de portas abertas na nossa vida, né? De mudanças, de eu entender que muitas das vezes Deus ele vai me levar para lugares, ele vai me tirar de mesas, ele vai colocar pessoas na minha vida, amigos, ele vai tirar amigos, porque eu preciso avançar. Você precisa entender isso, a gente precisa avançar. Então, Deus é um Deus de fases, de estações, a gente precisa entender isso. Conhecer mais como ele trabalha, como ele é, tá bom? Eu espero que essa live faça muito sentido para você, que você venha se abrir para o novo, que você venha tirar o orgulho, o medo, a vergonha, que você venha parar de viver e ficar pensando o que os outros vão pensar da sua vida. Para com isso, cuida da sua vida, vai viver sua vida, deixa que ninguém paga as tuas contas, não é verdade? Mesmo que pagasse, você não tem que ficar preocupada com o que o outro vai pensar de você, né? Você tem que se preocupar de uma coisa. Será que eu tô vivendo aquilo que Deus tem para mim? Ou eu tô lambendo feridas, ou eu tô parada, ou eu tô estagnada, só reclamando da vida e não tô avançando? Enquanto eu tô olhando a vida do outro avançar, por que eu não avanço? Eu não foco nas minhas dores, vou resolver as minhas tretas para que Deus possa usar a minha vida. E aquilo que é vergonha de repente para você, um dia vai se tornar honra, porque ele vai te honrar. Ele vai te honrar em cima das suas dores. Por isso que Deus ele aproveita toda a nossa vida. Ele não quer que a gente esqueça nada. Ele aproveita toda a nossa história. Aquilo que pra gente deu certo, aquilo que aos nossos olhos deu certo, aquilo que nossos olhos deu errado. E para Deus, às vezes, aquilo que pra nós tá dando certo, ele fala, isso não é legal para você. E aquilo que a gente fala, meu Deus, o Senhor fechou essa porta. Como o Senhor não me ouviu? Ele fala, filha, é bênção, é livramento. Eu tô livrando você, eu tenho algo melhor e maior para você, e você tá querendo ficar nisso, isso vai te destruir. Sabe por quê? Porque ele tem essa visão? Porque ele já visitou o seu futuro. Ele conhece o seu passado, ele tá vendo se você tá vivendo o presente e ele já foi no seu futuro. Então, preste atenção nos sinais. Por isso que você tem que estar conectado com Deus, não na vida do outro, não nas suas feridas. Porque se você ficar focado em feridas, se você ficar focado em dores, ai, eu não presto, ai, nada dá certo pra mim, ai, sempre foi assim, ai, eu sou uma coitada, ai. Deus vai falar, filha, eu quero te dar o melhor, você não quer? Como é que você não está prestando atenção nos sinais? Preste atenção nos sinais da sua vida. Qual estação que você está vivendo? Você sabe qual estação que você está vivendo? Você se conhece de verdade? Vai buscar o autoconhecimento. Vai buscar viver aquilo que Deus tem para você, não aquilo que a sua mãe. Eu sei que a nossa mãe tem o melhor para nós, mas a gente tem que falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Deus, eu quero viver os teus sonhos, porque os teus sonhos, eu sei que por mais que seja treta para mim, mas os teus sonhos são maiores que os meus. Então, eu quero isso, mas eu quero que a tua vontade seja feita. Eu não quero chegar um dia no céu e falar assim, nossa, Nádia, você fez tanta coisa, mas você fez um monte de coisa. Mas todas as coisas que você fez não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha para você. Você não viveu o meu sonho. Você não fez o que eu queria que você fizesse. Você não estava nos lugares que eu queria que você estivesse. Eu não quero chegar. Não quero. Eu quero ter o prazer de chegar e falar: você viveu
aquilo que eu plantei para você viver e mais ainda, você me ouviu, você estava no lugar que eu queria que você estivesse, você fez aquilo que para mim era importante você tá fazendo. Não aquilo que o mundo, que é glamour para o mundo. Você não tem que querer saber. O que é glamour para o mundo não é glamour para Deus. Você percebe que tem tantos homens na Bíblia que fizeram tantas coisas e cada um fez uma coisa diferente. Ninguém foi igual. Abraão não fez tantos milagres como Elias. Elias orou e o sol parou. Elias orou e fez o fogo descer do céu, matar várias pessoas, né? Gideão matou mais homens. Gideão não, Sansão matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Então, Davi foi um grande homem da Bíblia. Davi fez uma coisa, Moisés fez outra. Moisés nasceu para libertar o povo de Israel. Gente, então para cada um de nós a gente tem algo específico. Então eu não preciso ficar. Pensa se por exemplo, Abraão não. Moisés fala assim: ah, Deus, Abraão foi pai da fé. Eu também quero ser pai da fé. Não, eu quero ser pai da fé, eu quero ser pai da fé, eu quero ser pai da fé. Pensou se Moisés fizesse isso? Não, tem que ser pai da fé. Não, não, eu não quero ser isso, não. Eu não vou. Ou então, o sucessor de Moisés, que, se eu não me engano, foi. Ah, eu esqueci o nome, gente. Eu tô com um esquecimento hoje. O sucessor de Moisés não é Caleb. Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Pensou se Josué chegasse para Deus e falasse: Deus, eu quero fazer exatamente o que Moisés fez. Não, eu quero ser usado igual a Moisés. Moisés falava tete a tete com o Senhor. Moisés falava com o Senhor. Eu quero falar a mesma coisa. Eu quero falar a mesma coisa. Não. Moisés fez aquilo que era para ele fazer. Josué fez o que Deus usou ele para fazer. Davi fez algo. Salomão, que foi o filho dele, não fez o que o pai fez. Ele teve mais sabedoria que o pai, só que quem tinha mais intimidade com Deus era o pai, era Davi. Mesmo com tanta sabedoria que ele teve. Então, cada um tem que viver aquilo que Deus tem para você. Então, eu não preciso invejar a minha irmã, eu não preciso invejar a minha amiga, porque eu sei que Deus tem algo com ela que é diferente do que ele tem comigo. E o que eu puder fazer para ajudar a minha amiga a viver o propósito dela, olha que maravilha. Por que eu vou ter inveja? Por que eu vou ficar triste porque a minha amiga está vivendo o propósito dela? Não, eu tenho que ficar feliz, amiga, que legal, você está vivendo o seu propósito. E eu quero fazer parte disso. Pensou, olha, por causa da Nádia, porque o que a Nádia fez, você está vivendo o seu propósito? Olha que legal. Gente, que benção. Do que eu falar, não, fulano de tal tá vivendo o propósito dela, eu não quero, não, olha. Não, isso é inveja, gente. Sabe o que é? Pessoas que não sabem quem elas são em Deus, ainda não tem a sua identidade como filha ativada, ela não entendeu que Deus tem algo com ela, que Deus tem algo para ela, e eu quero entender o que Deus tem para mim, eu quero focar na minha vida, eu quero focar no meu propósito. Entende? Eu espero que essa live faça sentido para você, que venha abençoar a sua vida, tá? Pensa com todo carinho e o que foi falado aqui, não pare nas suas dores. Até a volta de Jesus a gente vai ter muita coisa para passar de bom e aparentemente de ruim, e a gente só aprende na dor, gente, infelizmente. Né, não é fácil falar isso, mas a gente não aprende na alegria, quando tudo tá indo de vento em polpa. A gente só aprende nas lutas, nas guerras. É nesse momento que a gente chega mais a Deus, é nesse momento que a gente se quebranta mais, que a gente sente a dor do outro. Quando a gente passa por algo e a gente entende, né, a gente fica mais aquebrantada quando a gente vê alguém passando por aquilo que a gente passou, porque a gente sabe da dor que é. Entende? Então a gente fica mais sensível ao ser humano, a gente fica mais sensível à voz de Deus. Então é isso, tá bom? Não pare nas dores, não pare. E eu super indico mais uma vez esse livro que tá lá nos meus stories, tá? Mulheres Reconstruídas e Reposicionadas no Propósito, da pastora Moana Débora, tá bom? Deus abençoe vocês. E quem sabe aí daqui a 15 dias a gente faz uma próxima live aí, eu faço uma próxima live, tá bom? Eu vou depois deixar uma caixinha, que aí vocês podem aí sugerir um tema
que eu possa conversar um pouquinho mais com vocês, que possam ajudar e contribuir um pouquinho mais na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe e tchau, tchau.